Se tem alguém ganhando, e ganhando pra caralho com o mecanismo, tirando o próprio Netflix, é José Padilha. Porque veja só, quase ninguém tá falando sobre o quão mal escrita, mal dirigida e mal atuada, num geral, é o produto audiovisual que um serviço de streaming colocou no ar. Basicamente, a única discussão em relação ao que é real, o que é ficção, ou se há alguma ficção de fato. Eu sou documentarista, né? Então eu fiz muitos documentários e em alguns deles, por exemplo, o Garapa, o Carvoeiros, é a câmera na mão e a história está acontecendo na sua frente e eu não sei para onde ela vai. Então eu não fico ansioso, isso não me causa temores, não. É uma coisa que eu venho fazendo a minha vida inteira. Qualquer documentarista trabalha desse jeito. Não sei quanto a você. Não, uma coisa que você falou há pouco tempo atrás, eu não tinha pensado, é interessante, que é o seguinte: se você filma, pensa em alguma coisa depois, muito tempo depois, a versão do Vitorioso está realmente consolidada. Isso eu achei legal. E aí o que acontece? Como a coisa não está consolidada, embora esteja bastante configurada, mas não consolidada, enfim, a gente é obrigada a cobrir todos os lados. Aí é interessante, porque é uma história menos pronta, menos construidona, menos fechada. E aí cabe a gente ficar surfando aí nesse... Não existe uma versão oficial da Lava Jato no momento histórico que a gente está. Assim como na Inconfidência Mineira também não existia uma versão oficial, agora existe. Então, é bom fazer quando não existe a versão oficial. Depois que existe a versão oficial, todo mundo avalia a partir da versão oficial. A história é contada pelo vencedor. Vamos ver, a gente não sabe quem é o vencedor, se é que vai ter algum. No final acho que todo mundo perde, mas enfim... Ou todo mundo ganha, não sei, vamos ver. Vamos ver, né? Enfim. E por que a decisão de fazer coisas, por exemplo, bem mais ficcionais, tipo Petrobrasil, por exemplo? Por que essa decisão foi tomada? Olha, no Tropa de Elite 1 e 2, aquilo ali eram histórias reais, aquelas histórias aconteceram, e a gente não deu nome aos personagens. A gente não chamou o governador pelo nome do governador, blá, 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 blá. A gente, então, eu achei por bem manter essa decisão. Eu acho que é uma decisão que sublinha a ideia de que isso é uma dramatização, é uma ficcionalização de acontecimentos reais. Eu não sei o que o Gerson conversou com a Érica, dois personagens reais, na casa do Gerson quando eles se encontraram, eu não sei. Então a Helena inventou esse diálogo e ela escreveu com base na criatividade dela. Eu acho que trocar os nomes ou mudar os nomes é uma maneira de fazer isso. E além disso, a Lava Jato tem 355 milhões de personagens. Então, para escrever, você tem que juntar pessoas, né? Qualquer fio que te liga à realidade engessa para a gente que está criando. Então, qualquer fio que você puder cortar, seja nome, seja... Entendeu? É melhor, porque aí você fica... Óbvio que a gente mantém o espírito da operação. Óbvio que a gente mantém... a cada núcleo que a gente reduz, como ele diz, a gente pega 20 procuradores e reduz a 2. A gente pega 70 empresários e reduz a 1, a 2. Agora, então, todo fio que a gente puder cortar, a gente... vai mais solto para escrever, para criar. Tirando a parte óbvia é o que nós estamos vivendo, isso incomoda, é óbvio. O que fez vocês resolverem fazer essa série agora? Olha, vou voltar na história, eu tinha um projeto lá para trás, roteiro escrito pelo Luiz Eduardo Soares, que participou do primeiro governo do PT, sobre o mensalão. Lá para trás. Esse roteiro ganhou o edital do BNDES, quando o PT estava no governo. E esse edital selecionou, sei lá, um número X de projetos. X menos 1 projetos assinaram o edital com o BNDES. O que nunca assinou fui eu, porque eles perderam o meu roteiro lá dentro. Perderam o meu processo. Nunca consegui esse prestigiar. Mas eu sempre tinha essa vontade de fazer alguma coisa que lidasse com esse problema estrutural da política brasileira. O fato de que a corrupção não é um evento que acontece vez por outra. Ela faz parte, está embutida na lógica do sistema. Eu queria fazer essa história. Quando apareceu a Lava Jato, me pareceu um candidato natural para essa tese. Sim. Faz todo sentido se utilizar da ficção para contar fatos reais. E o próprio Netflix tem alguns exemplos no seu catálogo. Mas há um problema nessa ideia. Da mesma maneira que cada episódio começa com um disclaimer avisando que aquela é uma obra de ficção, termina avisando que foi baseado numa obra que não é ficcional. Da mesma maneira que Petrobras virou Petrobrasil,
e a Polícia Federal virou Polícia Federativa, absolutamente todos os personagens têm contrapartes na vida real. Fica um pouco difícil separar as coisas só porque nomes foram trocados, e chega a ser ridícula a ideia de colocar a culpa em quem assiste por se incomodar com algumas mudanças claras na história, sejam expressões como estancar a sangria populares ou não. Estancar essa sangria. Excluir da equação o contexto quando lhe convém também é desonesto com o público, porque é óbvio que esse mesmo contexto serve às ideias incendiárias do cineasta e produtor. É tão ridículo quanto os políticos que Padilha critica, sem ter lado, que fazem as coisas e vêm, com a cara lavada, pedir votos na eleição seguinte, conseguindo-os inclusive. E a esquerda brasileira, claro, caiu bonito nessa brincadeira. Acho válido e importante criticar, discordar, inclusive em termos políticos, porque, bom, cultura pop é isso também. Mas enquanto matam uma vereadora democraticamente eleita, a quinta com mais votos na segunda maior cidade e símbolo do país, enquanto não há exatamente um nome de consenso para as eleições, ideias como menos privilégios para minorias chegam a 30% das intenções de voto e boicotes contra o Netflix são incentivados. Eu entenderia se o boicote fosse pelo fato de ser uma multinacional, bilionária, que no máximo tem boas equipes de redes sociais trabalhando. Acharia besteira, tal qual não fumar Marlboro ou beber Coca-Cola, mas entenderia. O capitalismo é realmente de fuder. Por produzir uma série enquanto não existe um nome real, de fato e consenso para ser votado em outubro, enquanto Marielle e Anderson são mortos sem qualquer cerimônia, como um claro recado de como as coisas funcionam por aqui, sério? Tipo, sério mesmo? Eu preferi estar aqui falando sobre a série, mostrando a minha conversa com o elenco, que sinceramente sabe exatamente quais as intenções do produtor e faz o possível para se afastar disso, falar sobre Selton Mello voltar a atuar, fazer uma brincadeira sobre a não participação do Wagner Moura na série, que aliás, se eu tivesse tido a chance de assistir a mais do que 3 episódios com antecedência, teria transformado o fato em mais do que brincadeira. Mas o mecanismo se pendurou oportunisticamente nesse cabo de guerra em que vivemos e vai ficar lá até que as prioridades sejam revistas, ou que a esquerda brasileira seja revista.